Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Gabinete, podcast de política de Zero Hora. Todas as semanas, eu, Fábio Schaffner, e meu colega de Zero Hora, Paulo Egídio, trazemos informações exclusivas sobre os principais candidatos à Prefeitura de Porto Alegre e as movimentações de bastidores dos partidos e dos comitês. Tudo bem, Paulo? Bem, Fábio, uma alegria estar aqui contigo novamente e com você que nos acompanha por aí. Desde já a gente pede que você deixe aí o seu like, seu comentário a respeito das informações que a gente traz aqui no Conversa de Gabinete, que é esse podcast do Bastidor, da informação quente sobre política em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Maravilha. Estamos na última semana de campanha, né? A reta final para a escolha do novo prefeito ou prefeita de Porto Alegre. E hoje vamos comentar um pouquinho sobre exatamente como é que os principais comitês, né, os comandos de campanha de Sebastião Melo e de Maria do Rosário estão preparando esses 3-4 dias aí que não vão decidir a eleição, mas vão movimentar bastante a corrida eleitoral, uma das 15 capitais que terão o segundo turno agora esse ano no país. Como é que está a campanha no MDB, Egídio? Olha, Fábio, as pessoas com quem eu falei, assim, todas demonstram bastante otimismo, né, os aliados do prefeito Sebastião Melo. Eles observam que as pesquisas, em geral, né, não é uma ou outra, mantêm uma distância que eles consideram razoavelmente segura, né, em favor do prefeito, mas tentaram sempre conter um certo clima de oba-oba, intensificaram até a campanha de rua, fazendo caminhadas, levaram aí o prefeito para sinaleiras da cidade, né, para fazer campanha, entregar material, interagir com a população. E para sexta-feira, né, que é o último dia de campanha, eles estão planejando uma grande caminhada na região central. É o penúltimo dia, aliás, da sexta-feira, né, tem um sábado ainda também. Mas tem previsto uma grande caminhada na região central da cidade na sexta. E as equipes de candidatos a vereador, tanto os que se elegeram como os que ficaram suplentes, estão mobilizadas nos bairros para fazer campanha territorial, né? As pessoas que conhecem esses suplentes ou esses vereadores e suas equipes para reforçar aí a votação do prefeito Melo. Ele tem repetido muito aquela ideia de ter uma vitória política mais que uma vitória eleitoral. E, claro, preparando muito para o debate da RBS TV, né? Nessa sexta-feira, nós estamos gravando na quinta. Na sexta-feira tem o último debate da campanha, que é o debate da RBS TV. Eles vão reservar um turno todo para preparar o prefeito para esse debate. E, no geral, a sensação é muito positiva para a eleição de domingo. Situação semelhante, né? Que vive o comitê do PT, de Maria do Rosário. Há uma expectativa grande com o debate também. Acho que pode ser um momento decisivo, né, de virada na eleição. Uma eleição que mudou muito no segundo turno, na estratégia de campanha do PT, e que nos últimos dias agora tem focado muito num vira-voto. Há, inclusive, uma espécie de cartilha, né, orientando não só a militância, mas apoiadores, pessoas que são entusiastas, que estão engajadas na campanha, como agir nesses últimos dias, dizendo para conversar sem ter agressividade, né? Tentar convencer eleitores de Melo a votarem em Maria do Rosário, salientando as diferenças e, sobretudo, lembrando das denúncias de corrupção. A orientação também de foco, né, em quem procurar eleitores de Juliana Brizola, procurar jovens desiludidos com a política, tentar captar, né, e capturar o voto, a atenção daquele eleitor que votou em Lula, votou em Olívio em 2022. Esse tem sido um esforço do PT desde o início da campanha, mas no segundo turno com maior ênfase, porque foram candidatos que tiveram uma votação muito expressiva em Porto Alegre. E Maria do Rosário ficou muito aquém disso, né? Ficou, em alguns casos, na metade da votação, fez 26% dos votos no primeiro turno, enquanto Lula teve 53% no Rio Grande do Sul, 53% em Porto Alegre, 42%, 43% no Rio Grande do Sul como um todo. Então, o PT entende que ganhou atração nesse segundo turno, conseguiu fustigar Melo, sobretudo com as denúncias, reforçando os ataques na corrupção na SMED, falando, né, no compra de apartamento, pela antiga secretária de Educação que acabou até presa, falando a Ferrari que foi apreendida, ou seja, são tópicos em torno da denúncia que tocam no eleitor, né? Falar uma Ferrari apreendida chama a atenção, também o Hospital da Restinga e o próprio DEMAI, mas
sabem que é uma campanha difícil, sabe, né, tem consciência das dificuldades que a campanha enfrentou e que a candidata enfrentou pela rejeição alta, mas são otimistas, não deram o braço a torcer, não jogaram a toalha ainda. Pois é, e assim, até na equipe do prefeito Melo, reservadamente, claro, algumas pessoas reconhecem que o PT acertou o tom em algumas peças, né, principalmente aquelas que usaram o humor, a ironia para fazer uma crítica mais ácida da gestão, e não peças contra a imagem do prefeito, e sim contra a gestão, os problemas da gestão. Por mais que as pesquisas qualitativas apontem que o eleitorado não quer uma campanha agressiva, eles vislumbram que essas peças funcionaram com esse público que estava mais indeciso, aquele voto que não é tão fixado num candidato ou outro. E até por isso, na propaganda eleitoral, a equipe do Melo também tem atacado Maria do Rosário, né? Até com também umas pitadas de ironia, sobretudo deboche, né, nas redes sociais. Pode se caracterizar assim. Teve aquele jingle, né? O jingle que chamava a candidata de Mariazinha, né? E citava problemas de corrupção do PT, o fato do nome dela ter constado no chamado listão do Odebrecht, né? Que depois acabou não indo para frente. Até a Justiça Eleitoral mandou tirar do ar essa propaganda. Eles estão recorrendo, eles acho que vão reverter na Justiça Eleitoral. Mas essa é uma postura que não é comum, Fábio, quando a gente tem alguém na liderança, assim. Perfeito. Quando as pesquisas apontam que o candidato está com uma boa margem de liderança, não é comum que ele ataque o seu concorrente, sim que ele seja atacado. Mas o prefeito Melo tem, sim, a campanha dele tem atacado bastante Maria do Rosário. Essa linha não é consenso na campanha, tá? Tem entre as pessoas que pensam a campanha, os cabeças, quem discorda desse mecanismo, mas o entendimento é o seguinte, que é preciso também utilizar às vezes esse artifício para não ficar apenas apanhando. Tem que também questionar a conduta adversária do ponto de vista político, enfim, porque senão fica só o PT atacando e de alguma forma ganhando terreno, enquanto a campanha fica assim, uma campanha mais morna. Então eles entendem que também para responder aquilo que vem do outro lado é preciso também algumas peças mais ácidas na campanha, principalmente nas redes sociais e nas inserções. Intrigou o PT também essa postura da campanha de Sebastião Melo? Porque não é comum quando alguém tem uma vantagem. Exatamente. Eles dizem assim, olha, se tem essa vantagem toda, não é para estar fazendo esse tipo de coisa. Porque em algumas peças, por exemplo, Maria do Rosário recebeu uma mensagem gravada de Pepe Mujica, José Mujica, ex-presidente do Uruguai, né, um ícone da esquerda, muito respeitado por todos os campos políticos no mundo inteiro. E ela se emocionou vendo o vídeo, foi uma surpresa, entregaram o vídeo para ela no celular, ela se emocionou vendo aquele vídeo, ela não sabia que ele havia gravado, e enfim, levaram um post pro ar, ela vendo a reação dela, né, chorando, se emocionando ali. E Sebastião Melo usou aquela imagem dela chorando e fez uma manipulação como se ela estivesse chorando ao ver uma pesquisa no qual ele está na frente. Eles acharam muito esquisito isso, primeiro pelo tom sarcástico, né, de deboche assim, e olha, não é postura de quem tem uma eleição tranquila com mais de 50 pontos, chegou a ter 60% dos votos válidos, né, na pesquisa Quest ali, bem perto disso. Então isso deu confiança pro comitê do PT, que nos trackings diários está com 42%. Claro, o tracking não é uma pesquisa, né? Não tem aquela amostragem científica, né? De grupos demográficos, é mais como se fosse uma enquete, mais diária, e é um índice que historicamente a esquerda do PT tem no segundo turno, por cerca de 40% a 42%, quase que um piso da esquerda ali. Então, não é um tom de celebração com esses 42%, mas mostra que não está tão mal assim. E esse posicionamento do MDB deixou muito intrigado. Mas o PT tem outras estratégias nessa reta final, como, por exemplo, tu falou nas quales do MDB, né? Uhum. O PT usou os eleitores de Melo em quali. Então, eles pegaram eleitores de Melo, submeteram esses eleitores à exposição de propaganda do próprio Sebastião Melo e propaganda do PT, para testar suas peças e ver como é que reage as peças do Melo. Chamou muita atenção, por exemplo, as peças de Sebastião Melo quando ele falava no transporte público. Porque esses eleitores que foram convidados dos grupos focais, eles chegaram de ônibus para ser submetidos, né, à testagem ali e foram embora de ônibus. E aí eles assistiram uma propaganda de Melo sobre o ônibus e não se sentiram representados por aquilo ali. Mostrava que, olha, o ônibus não está tão bom como diz na propaganda. O que o PT fez com isso? Começou a distribuir
nas redes sociais, propagandas de Maria do Rosário citando, falando em transporte público, por georreferenciamento em locais determinados da cidade, perto de paradas de ônibus, com grande concentração de eleitores. Ou seja, começou a usar esse georreferenciamento para distribuir melhor, né? Atingir mais facilmente os objetivos da propaganda. Mencionando, inclusive, os bairros em que agora as pessoas também, vivem. exatamente. Isso num outro flanco com os bairros. A Maria do Rosário aparece. Você, eleitor do Bonfim, do Rio Branco. Você, eleitor do Maitá. Quer dizer, para ampliar a visibilidade em regiões, setores da cidade que acham que pode aumentar a percepção, aumentar o voto. Isso partiu de uma percepção ainda no final do primeiro turno, quando o PT se deparou com muitas pesquisas de tudo quanto era lado, tanto as oficiais, da imprensa, como as contratadas e as próprias internas, com dados muito diferentes. Aí parece que ficou sem o norte, embora eles tivessem... Eles adoravam dizer, né? A gente está operando por instrumentos, porque, seguindo pelas próprias pesquisas, chegou um momento que eles começaram a olhar tanta pesquisa com número diferente, que, gente, não vamos olhar para frente, vamos olhar para trás. O que é olhar para trás? Olhar para o retrovisor. Olhar onde é que está o nosso voto. Aí começaram a olhar as votações do PT nas eleições anteriores e mapear os territórios. Ou seja, aqui o PT foi bem em 2022 e agora está mais ou menos. Então aqui tem voto para recuperar. Aqui foi bem em 2022, 2018, 2020 e agora está bem ruim. Então tem muito voto para recuperar. E intensificou a campanha nesses lugares. Seja com os vereadores, né, que são cabos eleitorais muito importantes, muito ativos e estratégicos, seja com a própria candidata e a Tamires, a vice, intensificando essa mobilização nos bairros. E no centro, na parte central, o PT procurou aumentar a visibilidade da campanha. Havia uma crítica muito forte no final do primeiro turno, na reta final ali, de que não se via a campanha nas ruas. Então o PT investiu nos wind banners, né, essas velas, parece de um pequeno veleirinho assim, nas esquinas, com as fotos de Rosário, de Tamires, para que haja uma percepção de que a campanha está na cidade inteira, aumentar essa percepção e assim atrair a simpatia. Enfim, o efeito visual é sempre muito importante nas eleições. Essa análise das regiões em que se vai melhor, que se vai pior, também foi feita na campanha do Melo. Eles identificaram 2 bairros, assim, especialmente em que o prefeito tem mais dificuldade, que são o bairro Bonfim e a Cidade Baixa, né? Perfeito. São redutos, assim, identificados mais com a esquerda, né? Com o campo progressista. A Cidade Baixa alagou, né? Também teve... Claro, sem dúvida. Mas não aparece, por exemplo, o Sarandi, o Maitá, né? Que também foram bairros que alagaram na enchente. Então mostra que a dificuldade do prefeito é muito mais, talvez, do ponto de vista ideológico do que prático enfim, com essas pessoas que tiveram perdas maiores, né, com o alagamento. Essa é uma questão que intriga todo mundo e vai ser estudada ainda nos próximos anos, né? Como esses bairros que foram mais severamente atingidos, afetados pela enchente, a água demorou 40 dias em alguns para descer, o prefeito Sebastião Melo conseguiu vencer bem, né? Eles acreditam que tem 2 fatores que influenciam aí, Fábio. Primeiro, é uma imagem do Melo que não é de hoje, é uma imagem construída de décadas, até de vereador, tal, de alguém que está no dia a dia da cidade, que as pessoas reconhecem ele como alguém simples. E segundo, que o marketing, que a campanha funcionou bem, que a propaganda conseguiu tirar dele essa responsabilidade, esse estigma, alguém que deixou alagar a cidade ou que teve responsabilidade, que é uma coisa que os adversários tentaram colar muito nele, principalmente as adversárias, né, Juliana Brizola e Maria do Rosário, tentaram colar muito nele dessa responsabilidade de ele não ter trabalhado bem. E eles acreditam que com a propaganda, por ter mais tempo de TV, claro, mas pela estratégia que foi definida no começo, ele começou a campanha falando disso, foi suficiente para aplacar isso. Claro que sempre tem aquele morador, aquela pessoa que coloca a culpa, mas isso não é um sentimento majoritário na cidade e eles atribuem a ter planejado bem a propaganda eleitoral. Na pré-campanha e nas primeiras semanas de campanha, o Melo chegou a ser hostilizado no Sarandi, né? Então havia uma preocupação muito grande com isso na campanha do MDB, no comitê de Sebastião Melo, e no fim a propaganda realmente é outro fator que vai ser tema de estudos e análise nos próximos anos aí, foi de uma eficiência incrível, porque virou completamente não virou uma eleição, ele sempre foi o favorito, mas virou uma expectativa, assim, se havia uma percepção de que Melo ia se desgastar muito pela enchente e isso não ocorreu. E
E isso ocorreu em outras cidades da região metropolitana. Vi de Canoas, por exemplo, Jorge sem dificuldade, São Leopoldo, Novo Hamburgo também, a prefeita estava avaliada. Então é interessante ver as reações distintas, não é, Fábio, do eleitorado em algumas cidades na comparação com outras. Lajeado, por exemplo, uma cidade que sofreu bastante. A candidata do prefeito Marcelo Calmo foi eleita com uma larga margem de vantagem. Exato. Então são reações distintas do eleitorado. Acho que tem a ver com a postura dos gestores, mas muito também com uma propaganda, quando ela é bem articulada, bem feita, bem pensada, o que aquilo gera na população. Não, e a estratégia de campanha também, né? Se a gente lembrar, no início da campanha, o PT não bateu em Melo. Batia quase nada. E isso gerou muita reclamação dentro do comitê, né? São vários partidos ali, 6 partidos envolvidos, enfim. E o comando de campanha chegou a dizer que temia, não queria bater muito em Melo no primeiro turno, porque temia tirá-lo do segundo turno e ter que enfrentar a Juliana Brizola contra quem não tinha o que dizer no segundo turno. Mais ou menos repetir o que aconteceu em 2014 com Tarso Genro, na disputa pelo governo do Estado, Tarso Genro, Ana Amélia Lemos e José Ivo Sartori. O PT desgastou Ana Amélia Lemos, era a principal adversária, ela ficou fora do segundo turno. No segundo turno, José Ivo Sartori não havia o que dizer contra ele, Sartori ganhou a eleição. Olha como, de certa forma, subestimaram a força de Melo, né? Porque chegaram a considerar que se batesse nele, ele não iria para o segundo turno. Nossa, ele foi para o primeiro turno e não venceu a eleição do primeiro turno por 1.945 votos, 0,28% dos votos válidos. Ou seja, não funcionou a estratégia, e explica também a virada no tom no segundo turno, né? A campanha de Maria do Rosário veio muito mais crítica no segundo turno, pegando muito forte, sobretudo nas denúncias, nas suspeitas de corrupção na prefeitura, seja na SMED, demais, Hospital da Restinga, e em que pese tenha temperado com humor, né? Como a gente conversou aqui, com ironia, foi muito mais pontual, muito mais incisiva, né? E elevou os índices dela nas pesquisas, tá mostrado aí, mas ao que parece estão a ponto de dar uma virada. Então, Fábio, até o staff do Melo, as pessoas reconhecem que a propaganda do PT melhorou, desde o final do primeiro turno até o começo do segundo. Antes, nas pesquisas qualitativas que eles submetiam nas propagandas para eleitores indecisos, a cada 10, 9 apontavam que o Melo tinha uma propaganda melhor do que os concorrentes. E eles reconhecem que a partir do segundo turno, principalmente, a campanha mudou, né? Acho que é notória, né? A mudança, né, na campanha de Maria do Rosário. Isso também modificou a campanha e até por isso essas reações do MDB também com críticas ácidas. O PT ganhou um reforço, né? Veio 8 roteiristas de Campinas, de Belo Horizonte, que atuaram nas campanhas da esquerda nessas cidades, para reforçar aqui, e aí mostra também, se vê isso nitidamente, a diversificação das peças, né? Essas peças mais bem-humoradas, a gente vê que tem uma coisa diferente ali, foi essa chegada desse pessoal, esse reforço. Outra coisa também que mudou foi a estratégia, né? A enchente, que foi tema central praticamente da campanha do PT no primeiro turno, perdeu tração no segundo turno. Havia uma tentativa de responsabilizar Melo, óbvio, pelos alagamentos ainda, pela suposta descaso, né? Falta de manutenção, com o sistema de proteção, casas de bombas, limpeza das bocas de lobo, etc. e tal, mas aumentou o peso nas escolhas erradas de Melo, que o resultado seria a corrupção, as deficiências de gestão e a cobrança pelas promessas não cumpridas, mostrando o que seria o custo Melo, vamos assim dizer, para a população, né? Falando, 100 milhões de desvios na educação, com 20 milhões de reais dá para uniformizar toda a rede pública de ensino por ano, etc. e tal. Esses foram os eixos centrais que o comando de campanha tentou trabalhar. E também uma empatia, né? Mostrar uma humanização das propostas, em vez de ficar falando que iam criar 4 policlínicas, que ia fazer isso, aquela proposta mais genérica, dar nome e rosto, colhendo para os dramas da população, colhendo depoimentos e mostrando os problemas que essas pessoas enfrentavam, seja na fila da saúde, na fila da educação. Agora, esse acirramento também provocou uma disputa paralela na justiça eleitoral, né? Na comparação com o primeiro turno, muitas ações, assim, um número maior de ações nesse segundo turno, de um lado quanto de outro. A campanha de Melo já entrou com mais de 20 ações, isso acho que contabiliza também o número do primeiro turno, mas eles dizem que nenhuma dessas ações foi para questionar críticas políticas ou administração, e sim para questionar ofensas pessoais, né? A honra, a imagem, o caráter de Melo, sobretudo essas que ligam ele a casos de corrupção.
na prefeitura, né, Fábio? Perfeito. Isso na última semana agora de ambos os lados, né? Sim. A Justiça Eleitoral teve que interferir várias vezes. E nas últimas peças agora também um incremento de personagens de fora, né, Egídio? Que estavam bastante sumidos. Os políticos não apareciam na campanha de Sebastião Melo, praticamente fora da campanha. Nesses últimos dias começaram a aparecer na propaganda eleitoral. Ainda aparições curtas, tímidas, mas, por exemplo, o vice-governador Gabriel Souza apareceu pedindo voto, o candidato derrotado do Novo, Felipe Camusato, o deputado Marcel Van Pessoas que não tinham aparecido em momento algum, né? Exatamente. E também pessoas assim como o senador Luiz Carlos Reis, o deputado federal Osmar Terra, o deputado Alceu Moreira. A campanha tinha evitado chamar políticos de todos os partidos no primeiro turno, mas agora no final eles têm aparecido para dar um respaldo ao Melo. Inclusive o deputado federal Luciano Zucco é um dos que apareceram, que foi quem definiu, né, a Bettina Worm como vice do Melo. No PT já havia desde o primeiro turno, né, a intenção de mostrar usar a imagem dos ex-prefeitos. Zé Fortunati teve praticamente o tempo inteiro ao lado de Maria do Rosário, seja nas agendas de rua, nas agendas com entidades, na propaganda também, Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte. Houve uma escassa participação dos ministros, né, dos membros do governo federal, em que pese tenham aparecido em vídeo. Vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente Lula também gravou. Nada muito significativo assim pro que se esperava, né? Lula nem veio a Porto Alegre no segundo turno, já falamos aqui no episódio passado, com receio de que ficasse carimbado com a marca da derrota, mas a Janja tinha uma live prevista para fazer com a candidata Maria do Rosário, primeira-dama Janja da Silva. Acabou não ocorrendo a live, mas mandou uma mensagem em vídeo, ou seja, em que pese a presença dos políticos locais do PT ser maciça, a presença de políticos nacionais ficou só na gravação do vídeo ali. Nessa última semana, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, esteve aqui, né, Fábio? Teve num evento que não deu muito certo. O pessoal caminhou no centro ali na Rua das Andradas, né, da Calda Júnior até a Vigário José Inácio. Eles não comunicaram a EPTC com antecedência, então tiveram que mudar o trajeto. No meio do caminho quase que esbarraram num evento, numa caminhada da militância de Sebastião Melo também. A polícia teve que ficar fazendo o isolamento, poucas pessoas, uma caixinha de som assim meio que de ambulante, o som fraco, né? E Maria do Rosário nem ficou até o final, quando meio que o pessoal começou a se desmobilizar. Gleisi Hoffmann foi dar entrevista para a imprensa, Maria do Rosário saiu, foi se preparar para o debate da TV Record, e havia um almoço depois no chalé na Praça 15 com alguns expoentes, deputados, vereadores eleitos. Ela também não foi. Acredito que para Gleisi Hoffmann, né, presidente nacional, que veio dar uma olhada aqui, não ficou uma impressão de grande mobilização, assim, até pelo número diminuto de militantes, de mobilização que havia no entorno de Maria do Rosário, ali no centro de Porto Alegre. E o PT, pelo menos do ponto de vista de recursos, contribuiu bastante com a campanha de Maria do Rosário, né? Se salvo engano, ele mandou quase todo o recurso que 10 milhões, poderia, né, mandar para cá. O MDB não mandou tudo isso para Sebastião Melo. Até o PL contribuiu bastante com a campanha de Melo, né? Não mais do que o MDB, mas teve uma fatia relevante. Agora o PT conseguiu mandar o recurso aí quase que todo que se poderia enviar para cá, para a campanha majoritária. Perfeito. No domingo, alguma mudança? Compromissos de Melo? Como vai ser? Olha, ficou definido na manhã dessa quinta-feira, dia que estamos gravando, sabe, que o prefeito deve acompanhar a apuração em hotel. Aqui em Porto Alegre, ele vota numa escola no bairro Aberta dos Morros, deve votar pela manhã, como sempre faz. Acompanha essa apuração no hotel e depois, nesse mesmo hotel, concede entrevista coletiva. Eles entendem que depois da eleição, né, o Melo, sobretudo, né, nessa condição de se for reeleito, precisa dar uma palavra à cidade, né? Tanto a quem votou quanto a quem não votou nele, e uma palavra também ao país, né? Porque vários veículos nacionais estão aqui para acompanhar, né, a definição. Então ele vai falar no hotel, que é um lugar que tem um som mais adequado, em que ele consegue ouvir o que as pessoas perguntam a ele, consegue responder com mais tempo, e depois, né, nessa hipótese, sendo reeleito, ele vai para o comitê aí sim, para falar com a militância, fazer um discurso, nada de discurso escrito, né? Como o Sebastião Melo sempre faz, um discurso que ele mesmo, né, improvisa aos seus militantes, apoiadores aí depois da eleição. E Maria do Rosário? Maria do Rosário vai concentrar
tarde de sexta-feira para preparação para o debate da RBS TV, o último debate dessa eleição. No sábado, uma mobilização grande de rua, encerra com a caminhada tradicional, já na Cidade Baixa ali, José do Patrocínio, Lima Silva, enfim, nos arredores do Comitê Central. No domingo, vota na escola ali onde ela inclusive estudou, no bairro Partenon. Deve depois passar o dia naquelas entrevistas aos veículos de comunicação, como é de praxe, se recolhe por volta do meio-dia, início da tarde, e acompanha a apuração, o escrutínio dos votos no Comitê Central ali na Cidade Baixa, na Sarmento Leite com o Comendador Tavares, e onde também deve fazer um pronunciamento ao final da eleição. Era isso então, acho que passamos aqui a régua, né, em toda a eleição nesses episódios. Vamos agora para a gaveta, um momento mais saboroso do programa, quando a gente vasculha os gabinetes alheios, abre as gavetas dos poderosos para descobrir o que eles estão tentando esconder, quais são seus planos para os próximos dias, meses, anos, enfim, as estratégias que estão sendo concebidas. Vasculhando os gabinetes alheios, Paulo Egídio, o que tu descobriu? Eu fui atrás, sabe, de descobrir qual vai ser o futuro de Sebastião Melo depois dessa eleição. Opa! Por quê? Porque eles acreditam que ele será reeleito, né, os seus companheiros de partido, e tudo indica, aí cresceu essa chance de que ele cumpra mesmo o mandato até o final, o mandato de 4 anos. Ele que estava cotado para sair em 2026, para disputar o governo do estado. A tendência agora é que não. Tanto pela palavra que deu e tem dado de que vai ficar os 4 anos, quanto porque muitas promessas que ele tem feito durante a campanha, ele não conseguiria cumprir todas elas em 1 ano e 4 meses, que é o que ele teria de governo caso renunciasse. Então, ele tem... É um ciclo, eles dizem, que ele precisa terminar. Então, esse compromisso que ele está assumindo agora, por exemplo, zerar a fila de vagas em creches, enfim, precisa de mais tempo. E também porque a vice, Bettina Orme, é uma pessoa inexperiente, né? Na política, está começando agora, primeira eleição. Perfeito. Não tem experiência na gestão pública. Então, a tendência é de que o projeto estadual para Sebastião Melo fique mesmo para 2030. Opa! 2030, não a próxima eleição, mas a outra. Então, ele nesse período já estará com 72 anos e tem muitos correligionários já dizendo que ele é um excelente nome para concorrer ao Senado Federal em 2030, que é o ano que vai marcar o centenário de Pedro Simon, né? Oh. E eles acreditam que podem aproveitar isso. Claro, falta ainda muito tempo, a política é muito dinâmica, sim, mas isso é o que se vislumbra nesse momento para o possível futuro político do prefeito. Perfeito. Vasculhando os gabinetes alheios, abri uma gaveta e descobri uma preocupação que tem dentro do PT nacional. O PT vem traçando estratégias para os próximos anos, né? A partir da eleição desse ano, vislumbrando 2026. Já conversamos aqui sobre isso, a ideia de fazer alianças nos estados com partidos de centro, reproduzir o bloco de sustentação que forma a base parlamentar de Lula no Congresso, fazer com que candidaturas aliadas de centro ao Senado também, inclusive com possibilidade de apoiar candidatos de outros partidos, no caso aqui não se descarta nenhum apoio a Eduardo Leite, numa eventual candidatura ao Senado, mas especificamente para o presidente Lula, mantidas as atuais condições de temperatura e pressão, como se diz, ou seja, crescimento econômico, que hoje está na casa dos 3%, aumento de consumo das famílias, aumento de investimento da indústria, redução da taxa de juros, que eles estão muito otimistas com a posse de Galípoli à frente do Banco Central. O PT acredita que pode ter uma reeleição de Lula bem encaminhada, né, pelos fatores econômicos. O que preocupa é que a eleição de 2026 seja baseada no etarismo. Eles têm medo que o Lula vai estar com 84 anos, que Lula, que os adversários coloquem sobre Lula a dúvida de que se ele teria condições de governar por mais 4 anos o Brasil até 2030. Então há um medo, um receio na cúpula petista de duas coisas: que Lula perca o equilíbrio e perca a cognição. Então eles têm medo de uma queda em público e de, enfim, que ele se mostra confuso. Isso coincide, inclusive, com um acidente que houve domingo no Palácio da Alvorada, né? Lula estava sentado no banquinho, cortando as unhas do pé, se desequilibrou, caiu, sofreu 5 pontos e teve hemorragia cerebral, um acidente que foi
perigoso, mais perigoso do que grave, e o PT está muito... Está feliz, vamos assim dizer, que não foi em público, né? Quer dizer, foi uma queda que ninguém viu, mas é uma preocupação que norteia aí o comando do partido para que Lula apresente boa saúde, que esteja bem fisicamente e de cognição, para que não haja dúvidas da capacidade de governar o país pelos próximos 4 anos, a partir de 2026, claro, o ano da eleição. Pitaco, Fábio, já que falamos em Lula, falar um pouco rapidamente de um candidato que poderia ser o substituto de Bolsonaro, mas tudo indica que não será, que é Ronaldo Caiado. Acho que ele está saindo do páreo aí de ser um desses nomes da direita, porque durante a campanha agora para a Prefeitura de Goiânia, ele defende uma candidatura no segundo turno, que é de Sandro Mabel. Bolsonaro está com Fred Rodrigues. Perfeito. Bolsonaro vai passar o dia da eleição em Goiânia, acompanhando o Fred Rodrigues, nesse duelo que virou pessoal contra Ronaldo Caiado. Sim. Ele era, enfim, cogitado para ser um desses nomes, possíveis sucessores, mas... pelo visto, não vai acontecer. Caiado já disse que pretende ser candidato com ou sem o apoio de Bolsonaro e é um dos que saem da lista nesse momento para ser o representante caso Bolsonaro não consiga reverter a inelegibilidade. Bolsonaro acabou se desentendendo nessa eleição com vários pretensos postulantes, né, ao seu legado, a ser herdeiro nas urnas aí. Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior no PSD no Paraná, até o próprio Zema. Houve um estranhamento ali. Provavelmente todos esses nomes cabem indo ao Senado. Claro, é muito cedo ainda e tudo começa, o funil começa a apertar realmente para Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. No caso de Caiado, essa campanha de Goiânia bastante acirrada coloca os dois frente a frente. Bolsonaro teve lá no primeiro turno, não citou o nome do Caiado, falou em governadores covardes durante a pandemia, então foi uma ofensa que acabou o chapéu servindo. Perfeito. Então é alguém que realmente hoje está muito mais distante do que já esteve. Se aproximou de Bolsonaro na época da discussão da reforma tributária, os dois eram contra, mas agora parece que quebraram os pratos novamente. Perfeito. Não sei se tem volta aí não, Fábio. Maravilha, era isso então? Então tá, nós agradecemos mais uma vez a audiência, a atenção de vocês e esperamos nos encontrar novamente no YouTube de GZH e nos principais tocadores de áudio. Até mais!